Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: façam uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. Então entra alegre o rei com o rei ao banquete. E este conselho pareceu bem a Amã, e mandou fazer a forca. O que o inimigo estava fazendo? O que o inimigo estava fazendo aqui? Orquestrando a morte de um homem de Deus. O que o inimigo estava fazendo aqui? Orquestrando a morte de uma família. O que o inimigo estava fazendo? Tentando colocar um ponto final na história de um homem e de um povo de Deus. Era isso que o inimigo estava tentando fazer. Mas aí eu quero que você preste atenção como que começa o versículo 1 do capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer os livros das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. O que significa, queridos? Que ao mesmo tempo que o inimigo está lá nas profundezas do inferno, no meio de feitiçaria, no meio de macumbaria, no meio de seja lá o que for, tentando armar coisa contra o povo de Deus, tem um Deus trabalhando ao nosso favor. Esther capítulo 6, faremos a leitura a partir do versículo 1. Vão ser muitos versículos, mas eu não sei se na hora da exposição eu vou falar de todos, mas a leitura é importante que seja todas. Amém? O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram por as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse em seu coração: de quem agradará o rei, se não fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem cujo honra o rei se agrada, traga um vestido real de que o rei costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real em sua cabeça. E entregue-se os vestidos e o cavalo na mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, faze assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Amã tomou o vestido e o cavalo e vestiu Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã retirou-se correndo à sua casa, enojado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua esposa, e a todos seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem
diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Queridos, este livro, bastante conhecido por uns e pouco conhecido por outros, nos relata uma grande história de livramento do povo de Deus, pela mão dos seus servos, pela mão dos judeus, que apesar das dificuldades, creram na poderosa mão de Deus. Apesar das lutas do dia a dia, apesar do levante do inimigo, eles creram na poderosa mão de Deus e se entregaram à vontade de Deus, e assim saíram vencedores. Assim como nós vivemos muitas vezes no nosso dia a dia, nas nossas batalhas, as coisas acontecem muitas vezes que parecem estar em desconforme, parecem muitas vezes estar andando no caminho errado, e às vezes a gente pergunta para Deus: o que eu fiz de errado? E às vezes você não fez nada de errado. Às vezes você pergunta para Deus: mas onde é que está a minha falha? E muitas vezes não tem falha nenhuma, mas é Deus nos preparando para coisas maiores. A história aqui diz que o rei Assuero, ou Xerxes, determinada vez ele resolveu fazer uma festa que duraria 187 dias. A primeira parte da festa ali, nos seus 180 dias, eram para os principais, para os príncipes, para os sátrapas, para os governadores, para os principais da sua casa. Comida, bebida à vontade, o rei estava feliz. Os últimos 7 dias, ele convidou toda a província, todo o povo, todos os servos, todos os homens, para participar dessa festa, e falou: olha, não restrinja comida nem vinho para ninguém, na minha festa é para todo mundo comer à vontade. Você imagina 187 dias de festa, de churrasco, Ricardo, à vontade? Eita glória! A Bíblia diz que nesse mesmo interregno, a rainha Vasti, junto com as mulheres, fazia uma festa também, com comida e bebida à vontade, todo mundo feliz. Só que aí o rei, já cheio de comida, cheio de mosto, um pouco fora de si, teve uma excelente ideia: vou pedir para que a minha rainha Vasti se produza, fique muito bonita, fique muito linda, porque eu quero exibir a todo mundo o quanto a minha esposa, o quanto a rainha é bela, o quanto ela é bonita, o quanto ela é elegante. Queridos, mas a Bíblia diz que a rainha Vasti, ela resolveu desobedecer o rei e não quis ir. Eu não vou. Quem é o rei para querer me exibir para as pessoas? Quem é o rei para querer fazer com que eu me amostre para as pessoas? No primeiro entendimento, no entendimento de hoje em dia, parece que o rei pediu uma coisa machista, né? Parece que o rei falou bem assim: que negócio é? Alguém pensando hoje fala bem assim: como que um homem quer exibir a sua mulher? Mas naquela época era algo importante. Naquela época era algo que era entendível. Não era uma prática incomum. Eu não sei se vocês já perceberam, toda vez que o presidente da república ele vai tomar posse, sempre está lá do lado dele a senhora primeira-dama, ou não? Toda bem arrumada, toda elegante, toda bem vestida. A grande pergunta é: você votou no presidente ou na primeira-dama? Ou na segunda-dama, né? Eu sei lá como é que chama. Na mulher do presidente. Mas ela está lá, representando, tem papel importante. Naquela época era dessa forma também. Porém a rainha Vasti resolveu fazer algo inusitado para aquela época. Resolveu desobedecer ao rei. Deixa eu te dar a primeira notícia dessa noite: ninguém tem sucesso desobedecendo o rei. Ninguém alcança coisas grandes desobedecendo ao rei. A única coisa que as pessoas conseguem desobedecendo e desonrando o rei é desprezo, miséria, solidão, esquecimento, condenação. Muitas vezes a gente não sabe o que Deus está pedindo, muitas vezes a gente não sabe as intenções de Deus, mas a minha parte, queridos, e a tua parte não é entender, é obedecer, que Deus conhece lá na frente. Só que essa rainha Vasti, na verdade, pelo que parece, ela também não era flor que se cheire, e Deus tinha um plano maior para um povo que estava ali. A Bíblia diz que a rainha Vasti falou que não ia e não foi. Então os servos chegam até o rei e falam: a rainha Vasti se recusou.
Então o rei pega conselhos com seus sábios e fala: o que eu devo fazer? Eles dizem o seguinte: se você deixar isso, na linguagem de hoje, passar batido, você imagina o que vai acontecer com todas as mulheres aqui importantes, e mais que isso, todas as mulheres das províncias. Amanhã mesmo as mulheres não vão querer obedecer os seus maridos, vão desonrar os seus maridos. Por quê? Porque a rainha Vasti desonrou o rei Xerxes, porque a rainha Vasti desonrou o rei Assuero. E como a rainha Vasti fez isso, todos nós faremos também. Ela era uma líder, ela era uma representante. Você percebe a importância, meus irmãos, de nós que estamos à frente de alguma coisa? Como a gente cuida das coisas? As nossas atitudes que nós tomamos como líderes espirituais, como homens e mulheres de Deus, como esposo, como esposa. Tudo aquilo que a gente faz reflete de alguma maneira em alguém, ou em alguém no plural. Nesse caso seria em alguém. Agora todas as mulheres vão desobedecer os seus maridos. Por quê? Porque se a rainha Vasti, que é a rainha, desobedeceu o rei, que é o rei de toda essa província, quanto mais nós. Aí os sábios, os conselheiros falaram: é melhor você destituí-la do cargo de rainha. E o rei entendeu que o melhor naquele momento era realmente fazer isso. E aquela que era rainha, aquela que tinha tudo do bom e do melhor, por conta de desobediência, perdeu o seu posto, perdeu o seu cargo. Agora, conversando com seus sábios, achou-se por bem que o rei fizesse um concurso ou um levantamento entre toda a província das mulheres mais bonitas, as mulheres mais belas, virgens, as moças, mais belas daquela região, e levasse até o harém do rei. Ali o rei escolheria algumas, e essas fazeriam parte do harém, e ficariam sendo purificadas ali com banho especial, com perfume especial, durante 6 e 6 meses, para depois poder entrar na presença do rei. E a Bíblia fala que algumas mulheres foram escolhidas, e entre uma dessas mulheres, uma chamada Radassa, ou então Esther. E a Bíblia diz que de todas as mulheres que estavam ali, Esther foi a que mais agradou o rei. Porque Esther, ela tinha algo especial. E esse algo especial, apesar da beleza que ela tinha, era algo especial que ela tinha dentro dela. E eu te provo. Porque a Bíblia fala que as mulheres poderiam escolher todos os enfeites, todos os adornos, todas as roupas que estavam ali no harém, para poder se apresentar bonita ao rei. E a Bíblia fala que Esther não escolheu nada, só aquilo que o eunuco que cuidava dela falou: pode usar isso, isso, isso. Ela: tá bom. É como se ela pegasse e jogasse, sei lá, um condicionador no cabelo, passasse um batom talvez, um brinco simples, e foi lá. E essa simplicidade, essa humildade, este zelo, essa meiguice, essa presença de Deus que estava na vida dela, fez com que o rei se agradasse mais dela. A Bíblia fala, queridos, que certo dia Mardoqueu, que era primo e tinha adotado essa moça como filha, e ao levá-la para o palácio, quando ela foi selecionada entre as tais, ele ia todo dia no palácio, e todo dia sentado ali nas portas do palácio, ele ouviu 2 homens, 2 eunucos, chamados Bigtan e Pérez, se eu não me engano. E eles estavam ali indignados com algumas atitudes do rei, e resolveram criar um motim, se rebelaram e estavam armando algo para matar o rei. Só que Mardoqueu ouviu essa conversa e falou para Esther. Esther foi até o rei, falou o que estava acontecendo, falou que foi Mardoqueu que tinha dito isso daí para ela. E a Bíblia fala que, visto todas essas coisas, conferidos a veracidade do fato, determinou-se que aquilo ali era verdade. Esses 2 homens foram mortos pelo rei. Porém, não foi dada nenhuma honra a Mardoqueu.
Porém, com Mardoqueu não aconteceu nada. Peraí, ele salvou a vida do rei. A vida mais valiosa daquele lugar foi salva por Mardoqueu. E o que ele recebeu em troca? Reconhecimento, honra, dinheiro, casa boa, um cargo ali de segurança. A Bíblia diz que ele não recebeu, pelo menos naquele momento, nada. E eu já quero te falar uma coisa essa noite. Queridos, muitas vezes a gente acha que não estamos sendo vistos. Escuta aí. Muitas vezes a gente acha que todos se esqueceram de nós. E às vezes isso realmente acontece. Mas o importante é que Deus não se esqueceu de nós. O importante é que Deus está vendo a minha e a tua atitude. Mardoqueu não falou isso daí porque ele queria vantagens, não. Tanto é fato que em nenhum momento da Bíblia fala que Mardoqueu foi atrás de alguma recompensa ou atrás de algum reconhecimento. Por quê? Porque ele estava na humildade do coração. É muito melhor, e a Bíblia já fala no Novo Testamento, nós sermos reconhecidos por Deus do que pelos homens. Porque se você for reconhecido pelos homens, o teu galardão está aqui na terra. Mas se você for reconhecido por Deus, o teu galardão está lá no céu. E às vezes nós somos reconhecidos tanto pelos homens quanto por Deus aqui na terra. Aí a bênção é dobrada. É o que vai acontecer aqui. E este homem, meus irmãos, todos os dias ficava ali. E um tal de Ramã foi colocado como um dos principais ali do rei, o segundo do rei. Aliás, a Bíblia fala, ele foi colocado como segundo do rei. E por ter sido colocado ali como segundo do rei, e a Bíblia fala que esse Amã era da descendência de Agag. Alguém lembra quem era Agag? Alguém lembra quem era Agag? Não lembra, né? Lembra? Lembrou? Quem era Agag? Da linhagem de Ismael. Bem lembrado. Que atacou o povo de Deus quando o povo de Deus estava caminhando na terra do Egito. Mas calma aí que tem mais. Essa daí é a primeira parte. Esse rei Agag, foi justamente aquele que Deus mandou Saul matar, e Saul não matou. Mas não só não matou o rei Agag, como não matou alguns animais, como não matou alguns homens, algumas mulheres. Não foi só o rei Agag que escapou aquele dia. Por isso ele teve descendência. De lá para cá, aquele povo só queria uma coisa: se vingar do povo de Deus. Por isso que está aqui, escrito aqui, Agagita. E daqui a pouco você vai ouvir falar inimigo número 1, talvez em algumas Bíblias, inimigo número 1 do povo de Deus. Samuel, a Bíblia fala que vai matar Agag, vai arrancar os pedaços de Agag, porque Saul não quis fazer isso. Mas naquele dia a guerra já estava sendo levantada. Amã ia caminhando e todo mundo ia se prostrando diante dele, Eduardo. Todo mundo se inclinando diante de Amã, porque ele era o segundo homem, porque ele era importante. Só que quando chegava em Mardoqueu não se curvava. Os amigos de Mardoqueu e outros soldados, outras pessoas falavam assim: por que você não se prostra diante de Amã se todo mundo se prostra? A Bíblia fala que Amã não dava nem conversa, que Mardoqueu não dava nem conversa, Mardoqueu nem respondia. Até que um dia alguém teve uma ideia: vamos falar para Amã, ou Ramã, que ele não se dobra diante dele quando ele passa, e eu quero ver o que eles vão fazer. Aí Mardoqueu falou bem assim: olha só, eu não me dobro porque eu sou judeu. Presta atenção na resposta. Eu não me dobro porque eu sou judeu. Queridos, quem é que é judeu? O judeu é o povo de Deus. Enquanto um monte de gente se dobra diante do mundo, se prostra diante do mundo, o povo de Deus não pode se prostrar diante do mundo. Aquele que é amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus.
A Bíblia fala que não tem como nós servirmos, agradarmos a dois senhores. O povo de Deus não pode se prostrar diante do mundo. Aí falaram para Ramã, aquele homem não se prostra diante de você não. Ah, rapaz, mas subiu uma ira para esse homem. E nesse momento, sabendo que ele era judeu, ele falou bem assim: não vou matar só ele, vou matar todo o povo judeu. A Bíblia diz, queridos, que ele foi até o rei Xerxes e falou bem assim: rei, tem um povo aqui que está crescendo no nosso meio. É um povo perigoso. É um povo que, se eles crescerem, vai dar problema para o senhor. O que o senhor acha de eu colocar um certo valor no cofre do rei e bancar a morte de todos eles? O que o senhor acha? O rei falou bem assim: faça como tiver da tua vontade. Tirou o anel, colocou, faz o decreto aí, sela. Não precisa de colocar dinheiro nenhum não. Fica à vontade. A Bíblia diz, queridos, que decreto feito, dia e hora marcado. As cartas eram feitas e distribuídas na língua do povo em toda a província. Quando o povo recebia a carta, a Bíblia falava que o povo chorava, o povo judeu se lamentava. Todos aqueles, irmão Eduardo, que atacassem os judeus, eles poderiam matar e pegar todos os pertences do povo judeu para eles. Você imagina a matança que ia ser? O povo judeu não poderia nem reagir, porque se reagisse, os soldados persas iriam contra o povo judeu e matariam do mesmo jeito. Estava entregue à morte, estava condenado. O decreto de morte para o povo judeu estava dado. Quando Mardoqueu pega essa carta e lê, a Bíblia fala que ele veste roupas de cinza, se joga com o rosto no chão e vai triste para a porta do palácio, e lá ele fica. E naquele lugar, alguém chega para ele e fala: olha, o seu tio, ou o seu pai, ou o seu primo, ele está ali, e ele está triste, ele está com roupa de cinza, fala para ele entrar aqui. Só que ele não podia entrar por conta das roupas. Então Esther envia para ele roupas, para que ele possa se vestir e entrar. Ele recusa as roupas e não entra. Então ela pergunta, fala para ele o que está acontecendo. E ele fala: você não está sabendo o que aconteceu? Nós estamos condenados à morte. Foi feito um decreto de morte, não só para mim, mas para todo o povo judeu, inclusive para você. Você está aí, você pode fazer alguma coisa, Esther. Ela falou: você não sabe, eu não posso entrar na presença do rei. Escuta aí. Por quê? Porque se eu entrar na presença do rei sem ele ter me autorizado, eu morro. Se eu estiver passando em algum lugar, ele apontar o cetro para mim, eu tocar no cetro, eu posso falar com ele. Só que tem um detalhe: ele não me chama há mais de 30 dias. O rei não fala comigo há mais de 30 dias. Como é que eu vou fazer? Tem gente que muitas vezes vive essa situação. Está sem ter intimidade com Deus há muito tempo. Está sem falar com Deus há muito tempo. Está perdendo a confiança. Está querendo se entregar à morte. Está querendo desistir. Mas o que falta talvez na sua vida é ter intimidade com Deus. Faz mais de 30 dias, mas você fala: Senhor, que hoje seja o último dia, mas a partir de hoje tudo vai mudar. Eu quero ter intimidade contigo todo dia. E de fato, no Antigo Testamento, aquele que entrava na presença de Deus sem autorização era morto. Era morto, assim como essa rainha. Mesmo sendo rainha, se ela entrasse na presença do rei, ela também era morta. Só que a Bíblia fala, queridos, que o santo do santo foi rasgado. Hebreus fala que você tem que entrar na presença de Deus com ousadia, sabendo quem você é, sabendo quem Deus é. Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Verdade, eu estou a ponto de morrer. Mas Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero falar contigo. Traz uma resposta para mim. Eu não aguento mais. E essa mulher, ela falou o seguinte: escuta aí. Manda todo o povo entrar em jejum. Manda todo o povo entrar em consagração. Eu e as minhas servas, todo mundo aqui do palácio vai fazer a mesma coisa. Eu vou me preparar para falar com o rei.
E assim ela fez: jejum, oração. Ela se consagrou, ela se preparou, ela se purificou para entrar na presença do rei. Talvez seja um dos motivos, muitas vezes, irmão Nilton, que a gente fica sem resposta de Deus. Porque apesar da gente ter que entrar com ousadia e poder entrar com ousadia, muitas vezes a pessoa não quer se purificar, não quer se santificar. A pessoa é convidada para uma festa, por exemplo, ela coloca a melhor roupa, ela coloca o melhor perfume, mas quando vai entrar na presença de Deus, ela não coloca a melhor roupa. E eu não estou falando de roupa aqui, eu estou falando de roupa espiritual. Ela não procura se purificar, ela não procura Não, é porque tem que entrar com ousadia. É com ousadia, mas é com reverência. Porque nós não estamos falando com um homem qualquer, nós estamos falando com o Senhor. Então ela faz o jejum, ela faz a consagração, ela se prepara. E de repente entra na presença do rei. Vai no palácio, o rei está sentado. E o rei olha para ela. E ela está ali humilde, simples. Mas aí o rei olhou para ela, irmã Elisângela, na simplicidade, na santidade, na oração. O rei olhou para ela. Por quê? Porque ela estava ali. Porque ela foi ali, porque ela foi aonde o rei estava. Você podia estar na tua casa assistindo filme, você podia estar na tua casa assistindo jogo, você podia estar na tua casa dormindo, você podia estar fazendo qualquer coisa, mas você preferiu vir no local onde o rei está, para ele falar algo no teu coração. E essa noite esse mesmo rei quer apontar o cetro para você assim e falar: se quer falar comigo, eu estou aqui. Se quer uma resposta minha, eu estou aqui. Se quer receber uma bênção, eu estou aqui. E a Bíblia diz que foi exatamente o que aconteceu. Ele apontou o cedro para ela, e ela foi e tocou na ponta do cedro. E ele falou bem assim: o que está acontecendo contigo, minha rainha? O que você quer que eu te faça? Se você me pedir até a metade do reino, eu te dou. Já começou bem, porque ela queria só viver. Ela só queria viver. E Deus e o rei já estava falando muito mais para ela: me pede a metade do reino que eu te dou aqui agora. Às vezes a gente vai para Deus pedir coisas simples para Deus, e Deus preparado para fazer muito mais. Às vezes você vem buscar uma resposta simples de Deus, e Deus vai te falar, eu tenho certeza, muito mais. Ele vai te entregar muito mais, porque Ele é poderoso para isso. Ela responde: olha, se eu achei graça aos seus olhos, permita-me fazer um banquete. E nesse banquete, amanhã, você convida Mardoqueu não, Amã, para ele estar conosco nesse banquete. E aí eu te falo o que eu quero, ó meu rei. E ele atende, prepara o banquete. Mardoqueu é convidado. Quer dizer, Amã. Se eu falar Mardoqueu e Amã, meus irmãos, confundindo aqui, vocês me perdoam. Amã é convidado. Chega lá todo feliz, come, bebe. Só Amã, o rei e a rainha Esther. Você imagina? Você ser convidado, por exemplo, hoje, fazer uma comparação assim hoje. Você ser convidado para um jantar, 3 pessoas. Você, o Lula não, presidente Trump e a esposa, só vocês 3. Imagina o ego da pessoa, vai lá em cima. Xerxes era o homem mais poderoso do mundo naquela época. E Amã estava lá sentado, ele e a rainha. Peça, rainha, agora, o que você quer que eu te faça? Vamos fazer o seguinte: amanhã, meu rei, se o senhor vai me atender mesmo, eu quero fazer mais um banquete. Só mais um banquete amanhã. E amanhã eu te falo o que eu quero. E a Bíblia diz que o rei aceitou. E Amã saiu daquele lugar feliz da vida. Meu Deus do céu, que maravilha.
eu sou o cara, eu sou o segundo homem. Olha, a rainha me convidou para um banquete, só eu, ela e o rei. Quem pode mais que eu, né, irmão Eduardo? Eis que digo de mim mesmo, vou dominar geral. Quem é maior que eu neste lugar? Mas 5 minutos ele tomava o lugar do rei. Ainda bem que dispensou ali. Aí quando ele sai de lá todo feliz, quem está lá na porta? Um homem chamado Mardoqueu. Ele passa olhando para Mardoqueu. Mardoqueu aqui, ó. Não se curvou. Que o homem de Deus não se curva para o mundo, nem para inimigo. Piorou. Mardoqueu feliz da vida. Quer dizer, Amã feliz da vida chega na casa dele e fala para sua esposa tudo que aconteceu. Você não sabe. Para os amigos dele, você não sabe. Fui convidado para um banquete. Só estava eu, o rei e a rainha. E tem mais. Amanhã eu fui convidado para outro. Só eu, ele e ela de novo. Deve estar querendo fazer uma coisa muito boa para mim. Duvido se eu não vou ser um príncipe, talvez. Duvido se isso aqui tudo não vai ser mandado por mim. Duvido. Talvez ele deve ter imaginado tanta coisa, queridos. Tanta coisa. Só que tem um problema. Quando eu estava saindo na porta, a Amã disse: aquele Mardoqueu, ele não se curvou diante de mim. O que eu devo fazer? Aí, a Bíblia diz que os amigos dele, os conselheiros, os sábios, faz aqui na tua área, faz aqui no teu quintal, faz aqui no teu terreno, uma forca de 20 côvados, ou seja, 20 metros de altura, de 40 côvados, ou seja, 20 metros de altura. Amanhã você vai até o rei. Você pede para enforcar esse homem. Que negócio é esse? Como não vai se curvar diante de você? Pede para enforcar ele. Porque Mardoqueu ali, meus irmãos, a Bíblia não fala, nem tem muitas falas dele, percebe? Você não sabe nem como é que é a voz de Mardoqueu aqui. Alguém disse que Mardoqueu falou alguma coisa, alguém disse isso, alguém disse aquilo. Poucas vezes Mardoqueu fala. Agora Amã está aqui o tempo todo, o principal, e Mardoqueu esquecido. E Amã agora entendeu que isso daí realmente seria bom, uma vez que agora ele seria uma pessoa grande. Eu acho que o rei não vai negar que eu enforque um homem qualquer. Vamos adiantar esse negócio aí, vamos matar esse Mardoqueu aqui. Mas a Bíblia diz, queridos, que, e eu quero que você acompanhe comigo aqui a partir de agora. Vamos lá. Vamos ler o 14, versículo 14 do capítulo 5. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: façam uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. Então entra alegre o rei com o rei ao banquete. E este conselho pareceu bem a Amã, e mandou fazer a forca. O que o inimigo estava fazendo? O que o inimigo estava fazendo aqui? Orquestrando a morte de um homem de Deus. O que o inimigo estava fazendo aqui? Orquestrando a morte de uma família. O que o inimigo estava fazendo? Tentando colocar um ponto final na história de um homem e de um povo de Deus. Era isso que o inimigo estava tentando fazer. Mas aí eu quero que você preste atenção. Como que começa o versículo 1 do capítulo 6? Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer os livros das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. O que significa, queridos? Que ao mesmo tempo que o inimigo está lá nas profundezas do inferno, no meio de feitiçaria, no meio de macumbaria, no meio de seja lá o que for, tentando armar coisa contra o povo de Deus, tem um Deus trabalhando ao nosso favor. O rei perdeu o sono pelo poder de Deus, e falou bem assim: leia as crônicas, leia o que aconteceu na minha vida de alguns dias para cá, que eu quero saber. A Bíblia diz aqui que ele perdeu o sono, ele não conseguia dormir. Por quê? Porque era Deus chacoalhando o coração dele. Você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que ser meu instrumento para cuidar do meu filho, para cuidar do meu povo. E aquilo ali começou a ser lido para o rei naquela noite, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. O rei, ao ouvir a história,
percebeu que talvez nem era para ele estar vivo mais. Talvez era para ele estar morto. Porque ele ouviu que Mardoqueu tinha relatado que os inimigos tinham se levantado contra ele, que os inimigos queriam a destruição do rei. Meus queridos, eu quero te falar uma coisa essa noite. O inferno, ele não só pode, como ele vai trabalhar firme para me destruir e te destruir. Saiba disso. Saiba disso. Desde o dia que Satanás, desde o dia que Lúcifer foi lançado aqui na terra e expulso do céu, ele já é um condenado. Ele já sabe para onde ele vai. Qual que é o trabalho dele? Levar com ele o máximo de gente possível. O máximo de gente que não reconhece o Cristo verdadeiro. O máximo de gente que não reconhece o Deus verdadeiro. O máximo de gente que não procura ter intimidade verdadeira com Deus. Ele consegue fazer isso, pastor? Consegue. Vai conseguir? Vai. Mas para aqueles que não caminham na verdade. Aqueles que caminham na verdade, aqueles que não se prostram diante do mundo, o inimigo vai se levantar e vai cair em seguida. Tudo aquilo que o inimigo tentar fazer contra nós, ele vai receber em dobro. Quem garante isso não sou eu, é a própria palavra de Deus. Porque enquanto Mardoqueu estava ali em oração, em jejum, em consagração, Deus estava trabalhando a favor dele. Mesmo em secreto. Mesmo em secreto. Esther é um dos livros que você não escuta, você não vê o nome de Deus no livro de Esther. Tem 2 livros que você não vê o nome de Esther. O nome de Esther não é o nome de Deus. Você sabe quais são os 2 livros? Quem sabe? Lição de casa, escola bíblica, pronto. Tem somente 2 livros na Bíblia. Um é Esther, já ajudei. O outro vocês pesquisam depois. Depois, não é agora não. Larga o celular. Mas mesmo sem o nome de Deus estar aqui no livro de Esther, Deus continua trabalhando. Mesmo Deus em silêncio, Ele continua trabalhando. Por quê? Porque você está em consagração, você está em jejum, você está em oração, você está buscando intimidade com Deus, tá? Então Ele está trabalhando, mesmo que talvez Ele não esteja respondendo. O inimigo estava trabalhando para destruir, Deus trabalhando para salvar. E agora a Bíblia fala que nesse momento achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos que tentaram contra o rei. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se fez. Coisa nenhuma se fez. Mas eu acho incrível isso daqui, porque eu vejo a humildade de Mardoqueu e a confiança de Mardoqueu nisso aqui. Você não vê Mardoqueu exigindo. Você não vê Mardoqueu querendo prioridade. Você não vê Mardoqueu cobrando. A única coisa que você vê é Mardoqueu esperando a providência de Deus. A única coisa que você vê é Mardoqueu esperando a provisão de Deus. A única coisa que você vê é Mardoqueu confiando em Deus. Se tem uma coisa que eu consigo te provar aqui na Bíblia, que Mardoqueu tinha certeza, é que o povo não seria condenado. Você sabe por quê? Porque num determinado momento ele fala para Esther: Esther, se você se recusar a atender essa situação, socorro vai vir de outro lugar. Ele fala isso aí para Esther. Ele ainda fala: quem sabe não foi por isso que Deus te colocou aí? Mardoqueu tinha certeza absoluta que se não viesse por Esther, ia vir por outro lugar. Por quê? Porque Deus é Deus poderoso, Ele sabe o que fazer. Deus era capaz de fulminar Amã do dia para a noite e acabou a conversa. Ele sabia.
Então Esther obedeceu. Agora a Bíblia fala, queridos, que ele não recebeu coisa nenhuma. Então disse ao rei: quem está no pátio? O rei perguntou. Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Então os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. Disse o rei que ele entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra ao rei se agrada? O que o rei está perguntando aqui para Amã? Amã, alguém que o rei se agrada dele, o que a gente tem que fazer para essa pessoa, Amã? O que você acha que a gente tem que fazer? O versículo na parte B diz o seguinte: que Amã, entendendo no teu coração que o rei estava falando dele, porque ele achou: fui chamado para um jantar, fui chamado para 2 jantar, fui chamado para ser o segundo aqui do rei. Quem que agrada mais o rei aqui nesse lugar? Talvez ele estava pensando, né? Eu sou o cara. Então a mãe, ele tem uma excelente ideia. Pega o cavalo não é qualquer cavalo não, tá? É o cavalo do rei. Pega uma roupa fina, não. É o manto linho de majestade do rei. Ele não entrega para essa pessoa. Você manda alguém vestir essa pessoa que o Senhor honra, que o Senhor se agrada. E essa pessoa, ela é colocada em cima do cavalo. E você pega uma pessoa e manda sair na rua gritando: assim se faz o homem a quem o rei se agrada. Não. Ele falou bem assim: pega uma pessoa importante, um dos seus principais senhores, e manda fazer esse trabalho. Aí ele disse bem assim: pois bem, lá fora tem um homem sentado, o nome dele é Mardoqueu. Vai lá e pega ele. Você coloca essa roupa nele. Escuta, você pega ele, coloca em cima do cavalo, e você sai puxando o cavalo e sai gritando isso aí que você falou. E detalhe, não esqueça de fazer nada que você acabou de me falar aqui. Para quem ia morrer enforcado, para quem tinha uma forca de 20 metros de altura para ser enforcado, aquele que se levantou contra ele teve que sair gritando na rua. De quem se agradará o rei lhe fizer honra. E Amã teve que sair gritando: assim se faz ao homem a quem o rei honra. Assim se faz o homem a quem Deus honra, ao quem o rei honra, ou a quem o rei se agrada, depende da sua tradução. E a mãe em cima do cavalo ali. A Bíblia diz, meus irmãos, que depois de feito tudo isso, escuta aí, Amã foi para sua casa e Mardoqueu foi para o mesmo lugar. Pensa no homem humilde, pensa no homem simples. Confere aqui comigo. E entrando Amã, versículo 7, perdão. Pelo que disse Amã ao rei: o homem cuja honra ao rei se agrada, traga um vestido real que o rei se costuma vestir, viu? Falei para você, não é qualquer rei. Monte o cavalo que o rei costuma andar montado. Não é qualquer cavalo, é cavalo que o rei anda montado. E ponha-se uma coroa real à sua cabeça, a coroa do rei na cabeça. Entregue o vestido e o cavalo na mão dos seus príncipes. Dos maiores dos seus senhores, e vistam ele, aquele cuja honra se agrada, e levem-no
a cavalo pelas ruas da cidade. Apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo cujo disseste. Faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma deixes cair de tudo que disseste. Amã tomou o vestido e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou dele adiante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu, homem simples, ele volta para a porta do rei. Se fosse hoje em dia, você imagina se fossem os profetas de hoje em dia? Se o Trump resolve falar bem assim para os profetas de hoje em dia: entra no meu carro aqui. Aqueles carros que eles... Não teve aquele carro chique lá que eles passam dando tchau, né? Esqueci, o carro presidencial. Não teve, né? Mas se a pessoa ia falar assim, ó: entra no meu carro chique aqui e dá um rolê aí por Orlando, por Nova York, por Washington, falando: assim é o homem de Deus, assim é o profeta de Deus. Rapaz, eu acho que os profetas de hoje em dia iam se exibir pouco. Daí a diferença do homem de Deus, verdadeiro de Deus. O homem de Deus, ele é humilde. O homem de Deus, ele é simples. O homem de Deus, ele é contido. O homem de Deus, ele não procura glória para ele. Guarda isso no teu coração, pelo amor de Deus. O homem de Deus não procura glória para ele. Porque se eu encontrar glória de você em você, a glória de Deus é zero. Quando ele volta para a porta do rei, ele está falando o seguinte: isso aqui, Senhor, é coisa da terra, isso aqui é coisa só passageiro. O que eu preciso mesmo é das coisas do céu. O meu lugar é aqui, e aqui que eu vou ficar, na porta do rei. Foi para lá que ele voltou. E Amã, ele voltou para a casa dele. Porém Amã, o versículo vai falar, se retirou correndo para sua casa, enojado e coberta a cabeça. Parece que o jogo virou. Você lembra quem é que estava triste? Com a cabeça no chão, com a roupa, com as vestes, com pó na cara. Você lembra quem era? Com roupa de saco. Antes era Mardoqueu, agora é Amã, o Ramã, que está na mesma situação, enojado, com a cara na terra, com a cabeça baixa. Ele voltou para casa com a cabeça coberta. E contou o Ramã a Zeres, que é a sua esposa, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Tudo isso que aconteceu, ele foi então e contou para a família dele. Tudo aquilo que aconteceu, como as coisas aconteceram, ele contou. Então seus sábios e Zeres, os seus amigos, e a sua mulher disseram, presta atenção aqui: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, porventura não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá diante dele. Como ninguém entendeu o que eu falei, eu vou ter que falar de novo. Olha o conselho dos sábios aqui, ó. Os seus sábios e Zeres, sua mulher. Se Mardoqueu, presta atenção, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso é a palavra de Deus, foi o que Jesus falou. O inferno pode se levantar, mas não vai prevalecer, e eles entenderam. O que a Bíblia está falando, querido? Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, se você caminha com o Senhor, o inimigo pode se levantar, vai se levantar, mas ele vai se levantar e já começou a cair, já começou a cair. Se esse homem, esse Mardoqueu aí, ele é da semente dos judeus, se ele é do povo de Deus, se ele é crente, se ele é salvo, se ele é homem de Deus,
você já começou a cair. Você não vai prevalecer contra ele. Certamente você vai cair perante ele. O que o Mardoqueu estava fazendo quando Amã passava? Ficava de pé e Amã queria que ele baixasse. O que vai acontecer daqui a pouco? É Amã que vai ter que baixar. Por quê? Porque quando nós andamos com Deus, queridos, a luta não é contra carne e sangue. Se você caminha com Deus, assim como foi cantado no louvor aqui, o teu general é Cristo. Cristo não perde batalha. O Senhor dos exércitos, ele não perde batalha. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester tinha preparado. A hora do segundo banquete. Lembra que tinha sido só um banquete até agora? A hora do segundo banquete. E a Bíblia diz que nesse segundo banquete, vou terminar por aqui. Nesse segundo banquete, Mardoqueu estava lá, à porta, mais uma vez. Amã lá dentro, Ester e o rei lá dentro. Até começa a comer, parece que está tudo bem. E de repente o rei faz aquela pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Rainha Ester, o que você quer? A rainha Ester responde bem assim: eu quero viver. Porque o meu povo, ele foi vendido. Mas não foi vendido de uma maneira qualquer como escravo. Porque se fosse vendido como escravo, ela diz, eu não ia estar aqui me lamentando. Só que nós fomos vendidos para a morte. Nós vamos morrer. E eu vou morrer também. O rei se enfureceu. Quem que foi que fez isso? Quem que foi o impertinente? Quem que foi o sem vergonha? Quem que foi o louco de querer matar minha rainha? Quem que foi o louco de querer mexer com coisa que é minha? Aí ela fala bem assim: esse inimigo aqui, ó, Mardoqueu. Mardoqueu não, Amã. Rapaz, quando Amã escuta esse negócio aí, ele fala, deu ruim. Piorou. Porque tive que acabar de sair carregando um homem que eu queria matar a cavalo, falando que ele era maior que eu. E eu não sabia que ela era judia. Eu estou querendo matar a rainha. Mardoqueu. A Bíblia fala, meus irmãos, que o rei se levanta e vira de costa. Vai pro pátio. De tão injuriado que ele ficou, de tão nervoso. E Amã, a rainha sentada, ele se joga no colo da rainha. Nessa hora, quem que volta? Xerxes, ou Assuero. E olha assim, imagina a cena. Amã deitado no colo da rainha, só que ele estava pedindo para não morrer. E o rei olha e fala bem assim: além de fazer o negócio deles querer matar, agora quer abusar dentro da minha própria casa. Você vai morrer hoje. Alguém fala bem assim. Então, fizeram a forca na casa dele lá. Quem que fez essa forca? Foi ele mesmo. Tem uma forca lá de 20 metros na casa dele. Aí o rei fala: pega essa forca e enforca ele agora. Por quê, queridos? Porque mexeu com propriedade do rei. Todo aquele que mexer com propriedade do rei, ele preparou a forca, só que a forca era para ele mesmo. O inimigo, ele prepara a armadilha, pode preparar, mas quem vai pisar na armadilha é o próprio inimigo. Porque o Deus que cuida de mim e de você não dorme nem cochila. Ele conhece todos os caminhos, ele sabe de todas as coisas. E Amã vai ser enforcado naquela forca. Calma, que a história não acabou aí não. Só que tinha um decreto ainda que estava sendo feito. E esse decreto é dos medos e dos persas. Alguém sabe o que isso significa, não? Significa que não pode ser revogado. Escreveu, já era. Só que isso não impede de fazer outro decreto.
outro edito. Então o rei, ele pega o anel, que era de Amã, as coisas que era de Amã, entrega para Mardoqueu e fala para fazer um decreto. E no decreto dizia o seguinte: que o povo que estava sendo, escuta isso, condenado à morte agora, teriam o direito de se defender. Qualquer um que se lançasse contra o judeu agora tinha direito de se defender. Edito foi feito, selado com o anel, feito, traduzido em todas as línguas, entregue para todo o povo. O que estava escrito naquele edito? Onde a sentença é de morte, agora a sentença é de vida. Onde a sentença era de derrota, agora a sentença é de vitória. E estava escrito, queridos, presta atenção, em todas as línguas. Isso aqui fala a mesma coisa. O inimigo quis fazer um decreto de morte para mim e para você. Só que eu tenho a Bíblia aqui sagrada falando que não. O decreto que Deus tem para mim e para você, em todas as línguas, para todo o povo, é um decreto de vida. O inimigo quer um decreto de derrota na minha e na sua vida. Mas Deus tem preparado um decreto de vitória para mim, para a sua vida, para a tua casa. Você precisa de compreender, nós precisamos de entender isso e confiar nesse decreto. E viver esse decreto. E a Bíblia é tão poderosa, Cristo, que ele fala bem assim, que quando esse decreto foi sendo entregue, aquele povo, eles iam se alegrando, iam festejando. E calma aí, que não é só isso não. Tinha muita gente que não era judeu, que começou a se fazer judeu. Tinha muita gente que não era judeu, começou a se converter ao judaísmo, por conta do temor de Deus. A minha e a sua vida serve para isso. As minhas e as suas lutas servem para isso. Porque quando a vitória vir, quando a vitória chegar, tem muita gente que vai olhar o poder de Deus, o plano de Deus, o agir de Deus na minha e na tua vida, e vai se converter a esse Jesus também. É a palavra de Deus. Teve alguns, pastor, que não aceitaram e quiseram ir para a guerra com o povo de Deus, e foram. Sabe qual foi o resultado? O povo de Deus matou todos eles que se levantaram contra o povo de Deus. Pegaram até os despojos daquele. Ó, que coisa linda. O povo de Deus ia morrer e ia perder os despojos. Agora o povo de Deus matou os inimigos e pegou os despojos dos inimigos para eles. Não de todos, mas da maioria eles pegaram. De alguns não foram pegos, não. Deus usou essa situação para enriquecer mais o povo de Deus. Eles estavam fadados à ruína e Deus deu o livramento. E calma, porque a Bíblia fala que o rei, ele matou toda a família de Amã, todos aqueles que ajudaram ou tentaram ajudar nesse plano ardiloso para acabar com o povo de Deus, os 10 filhos de Amã, a esposa de Amã, todo mundo foi para o beleléu. E todas as posses de Amã se tornaram de Mardoqueu. Calma. Mardoqueu se tornou o segundo homem persa. Abaixo da palavra do rei era a palavra de Mardoqueu. Acima da palavra de Mardoqueu, só a palavra do rei. De mais ninguém. Ó, que virada de jogo. Deus faz essas coisas na minha vida e na tua vida. Ah, pastor, mas por que essas coisas não acontecem comigo? A gente viu aqui que não foi fácil. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É porque talvez, muitas vezes, a gente não consegue, queridos, viver o processo. E às vezes, no meio do processo, a gente quer colocar nossa mão, a gente quer fazer do nosso jeito. Muitas vezes a gente quer mudar situações, requerer algo que Deus tem melhor para a gente lá para frente, mas você quer agora. Talvez se Mardoqueu resolve exigir alguma coisa antecipadamente que não lhe devia, que Deus estava preparando, talvez ele perdesse tudo aquilo.
Você entende isso aí? Olha para José, quando ele está na prisão, e ele fala para o copeiro: olha, quando você estiver lá, cuidando das coisas do rei, lembra de mim, que te ajudei aqui. E a Bíblia fala que o copeiro se esqueceu. Porque se o copeiro tivesse se lembrado, José era auxiliar do copeiro. Se o copeiro tivesse se lembrado, irmão Eduardo, José era um serviçal. Mas como o copeiro não se lembrou, José se tornou o segundo nome. Só dele, acima dele, só o faraó. Como Mardoqueu foi humilde, foi tranquilo, foi confiando em Deus, ele se tornou o segundo homem. Persa. Você vê isso acontecendo repetidamente na Bíblia. Eu te dou mais 2 exemplos fáceis. Daniel, por exemplo, se tornou o principal príncipe da Babilônia. Quer mais? Davi, que não tentou matar o rei Saul com as suas próprias mãos e se tornou o maior rei de Israel. De onde veio a linhagem de Jesus? Você imagina? Você consegue confiar em Deus no momento de luta, no momento de tribulação, a esse ponto? Mesmo achando que Deus não está falando, mesmo achando que Deus está distante. Calma, calma, as coisas estão no controle de Deus. Calma. Jejum, oração, consagração, entrega, busca. Mas pastor, eu não estou vendo o resultado. O resultado não vem do dia para a noite. Porque se o resultado vir agora, você não recebe nenhum % do que Deus tem para dar para a tua vida e para a minha vida. Mas se você esperar até o momento certo, até o momento de Deus, Eclesiastes fala: há tempo para todas as coisas. E se há tempo para todas as coisas que Deus determinou, Deus sabe o tempo certo. Se a gente coloca a mão, a gente estraga o plano de Deus. A gente estraga o plano de Deus. Agora, queridos, que a gente possa a cada dia mais confiar em Deus. Que a gente possa a cada dia mais vencer as barreiras pela fé. Que Deus é poderoso para terminar a boa obra que Ele começou na minha e na tua vida. Você pode aplaudir esse Deus todo poderoso? Aleluia.